Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial Aplicado à Computação. Nesse vídeo aqui nós vamos adentrar a seção 3.6, onde nós abordaremos o cálculo de limites usando a regra de L'Hopital. Então, gente, a regra L'Hopital é uma ferramenta útil para calcular limites de quocientes de funções que resultam em formas indeterminadas, como zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Eu não sei se você vai lembrar lá da parte de limites, mas sempre quando a gente tem uma indeterminaçãozinha, né, no cálculo de limites, zero sobre zero, infinito sobre infinito, a gente tinha que usar alguma técnica. Ou fazer uma fatoração, ou botar um x em evidência, se fossem polinômios, considerar os termos de maior grau. Então a gente tinha que usar algum recurso para remover a indeterminação. A gente vai perceber que a ferramenta, né, conhecida como regra de L'Hopital, que se baseia no Teorema 7, ela vai fazer isso para a gente. Ela vai dar uma simplificada no limite, removendo, né, esse tipo de indeterminação. Esses dois tipos, né, zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, gente, o Teorema 7 ele diz o seguinte, ó, sejam fg funções diferenciais próximas de C ou para todo x em um intervalo que se estende até mais infinito ou menos infinito, com a derivada da função, né, nesse valor C, que é o valor limite, diferente de zero. Se o limite x tendendo a c de fx for igual a zero e o limite x tendendo a c de gx for igual a zero, porque aí a gente vai ter esse primeiro quociente aqui, porque a gente vai estar considerando o cálculo desse limite aqui, né? Ou se o limite x tendendo a c, né, de f de x for infinito, assim como o limite x tendendo a c de g de x também for infinito, que a gente vai ter esse segundo quociente aqui, a segunda indeterminação, então, né, nós podemos dizer que o limite x tendendo a c do quociente de fx sobre g de x, que é o limite que a gente quer calcular, vai ser um limite dessa forma, vai ser igual ao limite x tendendo a c do quociente das derivadas dessas funções. Então a gente vai derivar a função de cima, vai derivar a função de baixo e vai formar um novo quociente para a gente estar calculando o limite deste aqui ao invés deste aqui. E a vantagem é que, de modo geral, aqui a indeterminação costuma sumir, certo? Então a gente não vai precisar fatorar, não vai precisar fazer nada, apenas deriva a função de cima, deriva a função de baixo. Claro que vale sempre lembrar que tem que dar indeterminação zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Esse C aqui, gente, ele não precisa necessariamente ser um valor real, 2, 3, menos 1, não precisa. Ele pode ser infinito, né? Mais ou menos infinito. Ou seja, essa regra também se aplica quando C é igual a mais ou menos infinito. Então, gente, para a gente entender como aplicar a regra L'Hopital, né, temos aqui o exemplo 11, né, que constam de 6 itens. Nesse vídeo aqui eu vou estar fazendo 2 deles, no próximo vídeo eu faço os outros 4, tá certo? Então o que diz o enunciado do exemplo 11? Determine o valor dos seguintes limites usando a regra L'Hopital. Temos aqui o item A e o item B, que vai ser o que a gente vai estar abordando nesse vídeo aqui, beleza? Então, gente, vamos aqui para o quadro, tá certo? Aqui nós temos um resuminho da regra de L'Hopital. Então a gente quer calcular esse limite aqui, limite x tendendo a ser de fx sobre g de x, e percebe que ele dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, em princípio. Ou seja, ao substituir o valor de x ou de c, aqui a gente está vendo que está indo para 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Aí, neste caso, a gente vai poder dizer o seguinte, que esse limite que a gente quer calcular, que é o mesmo daqui, vai ser igual ao limite do quociente das derivadas de f e g, ou seja, f' sobre g'. Não confunda isso aqui com regra do quociente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na regra do quociente você tem lá uma regrinha que você fala o seguinte, você pega a função de cima vezes a derivada de baixo, menos a de baixo vezes a derivada de cima, sobre a de baixo ao quadrado. Então há uma regra que serve para o propósito de derivar um quociente. Aqui você não está derivando um quociente, você está derivando a função de cima, derivando a de baixo e dividindo as duas derivadas. Claro que, em todo caso, esse c aqui, se ele for um número real, né, a derivada nele tem que ser diferente de zero. Contudo, C não necessariamente vai ser somente um número real, pode ser mais ou menos infinito, que essa regra se aplica. Ou seja, uma regra bem geral mesmo, como a gente vai ver. Certo? Então nós temos aqui o seguinte exemplo. Determine o valor dos seguintes limites usando a regra L'Hopital. Nesse vídeo aqui nós vamos fazer os itens A e B. Certo? Então, gente, a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte, é substituir, né, o valor do limite. Então, quando eu substituir aqui, ó, nessa função, eu vou ter o seguinte, ó, 1 ao quadrado menos 1 sobre 1 menos 1. Vai dar o quê? 1 ao quadrado dá 1. Menos 1 vai dar 0. 1 menos 1 dá 0. Então, note que isso aqui é uma indeterminação. Portanto, podemos usar a regra
de L'Hopital. Tá certo? Então, como é que a gente procede agora? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente anota o limite que a gente quer calcular, x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. E nessa etapa aqui a gente vai derivar em cima e embaixo. Ó. Vai ser a derivada da função de cima, derivada da função de baixo. Então, tem nada a ver com regra do quociente, viu, gente? Nem usar o L'Hopital em regra do quociente, nem usar a regra do quociente em L'Hopital. Tá certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando eu derivar a função de cima, a derivada de x ao quadrado menos 1 vai ser o quê? 2x, né? E a derivada de x menos 1 vai ser 1. Então, esse limite aqui vai dar o limite da função o quê? 2x, com x tendendo a 1. Perceba que a função 2x ela é uma função o quê? Que não tem problema em ponto nenhum domínio. É um polinômio. Pode ser o quê? A gente pode calcular o limite o quê? Apenas substituindo. Ó, 2 vezes 1, 2. Substituindo o valor de x, o valor do limite. Esse mesmo limite a gente poderia, embora não é o objetivo da questão, fazer ele sem usar L'Hopital. A gente já sabe fazer. Ó. A gente vai usar isso aqui. Ó. Limite x tendendo a 1 de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. A gente pode fatorar lembrando dessa regra aqui. Ó. A ao quadrado menos b ao quadrado é a menos b vezes a mais b. Então nós vamos ter o quê? Vai ser o limite de x tendendo a 1 de x menos 1 sobre x mais 1 sobre x menos 1, corta, corta. Então, nós vamos ter esse limite aqui, ó, x tendendo a 1 de x mais 1. Quando nós removemos a indeterminação, né, nós podemos o que? Substituir. Então, 1 mais 1 dá 2. Ó. Note que o valor é o mesmo. Só que a gente fez de formas o quê? Diferentes. Então, você pode fazer da forma que você achar melhor. Tá certo? Se você achar melhor fatorar, fatore. Se você achar melhor usar L'Hopital, use. Só que o L'Hopital você tem que tomar cuidado, assim como fatoração também, você tem que ter determinação, certo? Senão você não precisa cancelar as coisas porque não vai dar problema, beleza? Temos aqui o item B, gente, que é um caso onde o C é um infinito. Aqui no caso o C foi um número real, e no caso o C é menos infinito. Esse limite aqui, ó, ele é bem simples, ó. No olhômetro a gente sabe que 4 vezes menos infinito mais 1, vou botar aqui um abuso de notação, né? Porque no olhômetro dá para ver que vai para menos infinito a parte de cima, né? 3 vezes menos infinito menos 5 também vai para menos infinito. Ou seja, isso aqui é menos infinito sobre menos infinito. Ou seja, uma indeterminação. Quando eu falo aqui infinito, gente, pode ser mais ou menos. Pode ser infinito de cima positivo e de baixo negativo, os dois positivos ou os dois negativos. Ou de baixo positivo e de cima negativo. Então, assim, o sinal aqui não é muito importante. O importante é que seja um infinito sobre outro. Certo? Então, note que isso aqui é uma indeterminação, certo? Deixa eu botar um pouco mais para cá. Perfeito. Portanto, podemos usar a regra de L'Hopital. Esse limite aqui é fácil, gente. A gente pode calcular ele só olhando a cabeça dos polinômios. Ó, 4x mais 1, 3x menos 5, quando vai para o infinito mais ou menos, a gente consideraria só essa parte, 4x sobre 3x, que ficaria 4/3 a resposta. Porém, vamos usar o L'Hopital para a gente ver que a gente chega no mesmo resultado. Ó. Então, isso aqui nós temos o quê? Limite de x tendendo a menos infinito. De quem? De 4x mais 1 sobre 3x menos 5. Vai ser o limite de x tendendo a menos infinito de quem? Da derivada da função de cima sobre a derivada da função embaixo. Mas a derivada de 4x mais 1, que é uma função polinomial trivial, é só o que? O coeficiente 4 aqui. Ó. Então, esse aqui vai ser o limite de x tendendo a menos infinito de 4 sobre 3, né? Que é a derivada aqui. Que vai dar 4/3, que é uma constante, não? O limite de uma constante é uma constante. Pronto, chegamos no mesmo valor. Claro que de outra forma, ó, observe, é sempre bom você saber mais de uma forma de resolver uma questão. Observe que de outra forma também você tem o seguinte, ó. Esse limite aqui, de certo sentido, a gente já percebeu que se a gente botar o x em evidência, né, que esses termos que têm uma potência menor do que essa maior potência aqui, eles vão ir para zero, né, quando a gente dividir pela maior potência. Então, a gente aprendeu que a gente já pode pular direto
para os termos de maior grau. Ó. Nesse caso, o x some, vai ficar o mesmo limite x tendendo a menos infinito, né, de 4/3, que é a constante, que dá o mesmo 4/3. Ou seja, de qualquer forma, a gente chega no mesmo resultado, certo? Isso é importante, beleza? Então vamos ali para o material para a gente dar uma olhada. Né, se tem alguma informação adicional, né, na solução. Então, no item A, a primeira coisa que a gente fez, substituir, viu que deu indeterminação, porque se não der o limite já acabou, viu, gente? Aí é pegadinha. Nunca use L'Hopital sem substituir o valor do limite, ou comece fatorado. Tá certo? Portanto, podemos usar L'Hopital, né? Deu 0 sobre 0. Então, o que eu vou fazer? Ó, peguei o limite aqui, anotei. Aqui eu vou derivar em cima, vou derivar embaixo. A derivada de cima é 2x, a derivada de baixo é 1. Cheguei nesse cara que não tem determinação, substituí, pronto, o limite deu 2. Da mesma forma, fiz embaixo, ó, no item B. Peguei aqui na minha função, que é 4x mais 1 sobre 3x menos 5, substitui o menos infinito. Então, no olhômetro, a gente percebe que vai para menos infinito sobre menos infinito, ou seja, uma indeterminação. Tá certo? Podemos, portanto, aplicar a regra L'Hopital. A regra L'Hopital diz que esse limite aqui vai ser o quê? Vai ser o limite do quociente das derivadas, né, da função de cima e da função de baixo. A derivada de 4x mais 1 vai dar 4, a derivada de 3x menos 5 vai dar 3. Então, limite x tende a menos infinito de 4/3, ou seja, 4/3 é uma constante, o limite é ele próprio. Próximo vídeo nós vamos estar fazendo mais outros itens, inclusive, perceba aqui que é um limite especial, tá certo? A gente vai conseguir calcular ele usando, né, derivados. Então, não podia fazer isso quando a gente viu lá para o limite, que a gente não sabia derivar ainda, mas agora que a gente sabe, a gente vai poder facilitar, porque aqui a gente tem uma manipulaçãozinha, multiplicar por 2, dividir por 3, você quer puxar 3 para fora, agora não vai precisar disso, a gente só vai precisar derivar essas funções aqui, né, e substituir o valor, certo? Aí tem outras particularidades também, mas no próximo vídeo a gente aborda cada uma, beleza? Até a próxima.